Agora eu quero mudar um pouquinho de assunto, falar de um dado relevante de 2023, né, esse ano que fechou. Os dados da Serasa Experian, os pedidos de recuperação judicial saltaram quase 69% em 2023, na comparação com o ano anterior, atingindo 1.400 solicitações. Esse ano passado registrou o quarto maior número de pedidos já registrados desde 2005. Para falar sobre esse cenário, a gente vai conversar agora com o economista Fábio Astrauskas, que é CEO da Zigen Consultoria e também professor do INSPER. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Fast News. Gostaria que o senhor explicasse primeiro, então, sob a tua análise e o teu ponto de vista, por que tivemos tantos números assim, os maiores, então, desde 2005, como acabamos de contar. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a toda a equipe Jovem Pan que está cobrindo esse carnaval maravilhoso e para quem está nos assistindo aqui no Fast News. De fato, como você bem colocou, esse número desse ano, 1.405, né, pedidos de recuperação judicial, ele ultrapassou em muito, né, os dados dos últimos 3 anos, 2022, 2021 e 2020, ficou acima também de 2019 e 2018, perdeu de pouquinho para 2017, quando foram 1.420, e só perde mesmo para aquele ano desastroso de 2016, quando a gente teve quase 1.900 pedidos de recuperação judicial. Por que houve esse crescimento tão grande nesse ano de 2023? 4 fatores influenciaram isso. Quatro fatores que vão diretamente à demonstração de resultado na contabilidade, nas contas, nas finanças das empresas, sejam de pequeno, médio e grande porte, porque todas tiveram aumento grande no pedido de recuperação judicial. Primeiro fator foi a queda na atividade econômica. A queda da atividade econômica impactou fortemente, né, as projeções de receita das empresas. Elas tiveram uma queda nas suas expectativas, até uma queda muitas vezes no volume faturado contra o ano anterior, né, de 2022, e isso prejudicou bastante. O segundo motivo foi a perda de margem de contribuição, aquela diferença entre o custo da mercadoria adquirida ou da matéria-prima adquirida e do produto final vendido. Houve uma grande queda, houve um grande aumento, de commodities ao longo do início do ano, de insumos ao longo de 2021, 22, 23 ainda, e isso deprimiu a diferença, não foi possível repassar todo esse preço para o consumidor final, então aquela diferença entre custo e venda, faturamento, ficou menor, portanto, menos dinheiro para as empresas poderem pagar o custo fixo. E aí vem o terceiro motivo. O custo fixo também cresceu ao longo do ano de 2023, fruto de a massa salarial real cresceu ao longo de 2022 e já também em 2023. Isso está impactando o custo fixo de várias empresas. Principalmente um dos grandes setores atingidos, quando a gente vê por setor, o setor de serviços e comércio, que trabalham, né, com uma mão de obra muito grande, tem uma participação de mão de obra muito grande e tiveram, então, um custo maior ao longo do ano. E o quarto, mas não menos importante motivo, a despesa financeira. Os juros da Selic continuou muito alto, ele serve de referência, mas não é diretamente proporcional ao custo de tomar dinheiro, né, que as empresas têm, o custo de empréstimo, que está ainda muito mais alto do que a própria Selic, e isso faz com que as empresas tenham uma despesa financeira muito maior do que podem arcar e tenham que, então, recorrer muitas vezes a esse pedido de recuperação judicial, que nada mais é do que essa moratória, essa tentativa de organizar todos esses fatores adversos que tivemos. Agora, professor, o senhor apontou essas quatro observações, motivos referentes a 2023. O senhor entende ou acredita que eles possam permanecer pressionando as empresas brasileiras em 2024? Boa pergunta, alguns sim, outros não, mas principalmente com uma mudança lenta a partir do segundo semestre. Vamos lá, a atividade econômica deve permanecer fraca ao longo deste primeiro semestre, há uma tendência de melhora no segundo semestre, conforme a gente está vendo, primeiro porque há um volume de investimentos grandes que o governo está fazendo e, portanto, vai aquecer um pouco a atividade econômica, há isenção na tabela do imposto de renda, que vai fazer com que, então, a gente tenha mais dinheiro para rodar a economia. Então, isso deve melhorar, principalmente no segundo semestre, com relação à atividade econômica.
Com relação a custos, margem, vários produtos caíram de preço, então a gente tem uma tendência de melhora nessa relação entre repasse, né, ou o que alguns chamam, né, dependendo do mercado, markup, né, ou seja, aquela diferença entre o que você paga pela matéria-prima, pelo produto e o que você vende, isso vai melhorar, vai atenuar então também o problema das empresas. O terceiro ponto, a massa salarial, essa não deve alterar, deve continuar alta, então eu prevejo que os setores de serviços ainda vão ter bastante dificuldade durante todo o ano, comércio e serviços principalmente, segurança, alimentação, limpeza, etc., essas empresas que lidam com isso. E o quarto, que é a despesa financeira, a gente vem anotando a queda já nos juros, ela é constante, deve haver mais 2 reuniões do Copom, onde vai cair mais 0,5 ponto percentual cada uma no primeiro semestre, e também, então, no segundo semestre, a gente deve ter uma reação positiva, né, com relação a isso, uma queda na despesa financeira das empresas e, portanto, uma melhora nesse quesito. Então, o segundo semestre deve ser melhor do que o primeiro, ou do que esse ano de 2023, não há dúvida que é essa a projeção, mas o primeiro semestre deve ser mais ou menos parecido, talvez um pouco menos, porque as coisas estão de fato caminhando de uma maneira um pouco melhor, mas vagarosamente ainda. Professor, só rapidamente, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria saber se a gente consegue mensurar quantos % das empresas conseguem de fato se recuperar, conseguem ter saúde financeira novamente depois de entrar com esse processo. A gente tem esse número? Esse é um número bastante difícil de ser encontrado, mas eu vou dar um dado para você. Nos últimos 10 anos foram pedidas quase 12 mil recuperações judiciais e foram decretadas falências, né? Ou seja, a empresa pediu recuperação judicial, quer se recuperar, a falência significa que ela não conseguiu se recuperar, 12 mil pediram para se recuperar e 7.500, mais ou menos, não conseguiram se recuperar. Então, veja que é mais da metade não se recupera. E ainda há um outro ponto importante, Evandro, isso quer dizer que não é só isso, mas que também a falência ela demora um pouco mais para ser julgada do que a recuperação judicial. Então, esse número já pode ser um pouquinho mais desfavorável, ou seja, pedir recuperação judicial sem estar muito bem embasado é um negócio que muitas vezes apenas é a postergação de um pedido de falência. A empresa precisa se preparar muito bem para poder sair de um processo de recuperação judicial com êxito.